Êxodo 3, a partir do verso 1, aqui vai nos contar o momento, a história em que Moisés, ele foge e ele vai para o deserto, e lá no deserto ele encontra a casa de Jetro. Esse é o meu tema, com muita humildade para vocês, é a casa de Jetro. Diga comigo, a casa de Jetro. Não, vocês não estão me ajudando. Fala assim, a casa de Jetro. Eu fiz isso em minha homenagem, né? Mas está aqui, nós vamos ler agora. E eu queria que você hoje entendesse e pensasse um pouco comigo. O que é a casa de Jetro? O que a casa de Jetro significou na vida de Moisés? E como Moisés chegou na casa de Jetro? O que representa a casa de Jetro hoje, aqui para nós? Ok? Então vamos ler. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, que maravilha, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu, Moisés, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, Moisés, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Preste atenção nisso. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa é uma pergunta que é recorrente na nossa vida. A gente vê o final desse diálogo, desse encontro, porque aqui não é um homem, não é um anjo, não é um pastor, não é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus disse: eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaque, Jacó. Sou eu que estou te enviando. Sou eu, Moisés, que vi a aflição do meu povo. Moisés, eu estou te enviando. Vai agora. E a resposta de Moisés para Deus é: quem sou eu? Quem sou eu para ir para o faraó? Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para liderar alguma coisa? Quando eu digo que isso é recorrente, porque em algum momento eu e você já pensamos isso. Quem sou eu para ter uma família? Quem sou eu para liderar alguma coisa? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para orar por alguém? Quem sou eu para cantar aqui nessa igreja? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Essa crise de identidade, irmãos. Esse sentimento
de que nós não somos, de que nós não pertencemos, esse sentimento de que nós não podemos, de que nós não entendemos a nossa identidade, de que Deus olha para nós e diz: eu tenho algo para você, vai. Como Deus disse para Gideão, poderoso guerreiro, ele disse: eu? Moisés, vai Moisés, quem sou eu para ir? Agora, eu quero olhar com você, por que Moisés tem essa crise de identidade? Por que o nosso grande problema é entender quem nós somos em Deus? É de conseguir entender o propósito e de acreditar que Deus acredita em nós, de que Deus tem algo para nós. Eu estava agora no hotel e a gente estava olhando por uma porta de vidro. Eu disse assim para a Leia: é muito doido pensar que nesse monte de prédio, nessa selva de pedra de Osasco, de São Paulo, esses monte de edifício e milhares de pessoas morando numa torre, num condomínio, e em apartamentos pequenininhos, né? Vocês aqui, tudo, a gente mora no interior, tudo é grande, irmãos. Os terrenos são grandes, as casas são grandes. Pobre tem casa enorme, vive em terrenos enormes. O cara fala assim: eu moro num sítio. Ah, que pobreza. Entendeu? O nosso quarto lá no sítio tem 48 metros quadrados, só nosso quarto. Entendeu? Você imagina você ter um quarto de 48 metros quadrados? Mas não fica pensando que é luxo, não, porque eu moro no sítio, só tem 2 quartos. A gente mora em 2 quartos, uma sala e uma cozinha, então é o sítio. Mas o nosso quarto tem 48 metros quadrados. E isso no interior, onde a gente mora, o terreno é barato, terra, as coisas são diferentes daqui. Mas eu estava olhando e pensando naquele monte de cimento, aquelas pessoas, e o meu pensamento a pessoa vive a vida inteira, 20, 30, 40, 70 anos dentro de um apartamento, olhando, trabalhando, estudando, casando, tendo filhos, envelhecendo. E muitos estão terminando a vida aqui em Osasco e perguntando assim: por que eu vivo? Qual é o propósito de Deus para mim? Quem sou eu? E quando a gente olha para Moisés, nós temos... A nossa dificuldade é de olhar a história dos nossos heróis, principalmente das pessoas que nós admiramos, e de fazer uma análise bem minuciosa do porquê que a gente chega nesse momento em que Moisés tem 80 anos, ele está na casa de Jetro, Deus aparece para ele e ele diz: quem sou eu? 80 anos, irmãos. Agora, vamos voltar lá. Como é que começa a história de Moisés? A minha esposa está terminando uma pós-graduação em neurociência e está fazendo faculdade de psicologia. Então, eu nunca ouvi tanto de psicologia na minha vida. Porque eu sou os ouvidos, né? A gente em casa, ela está fazendo a matéria, está fazendo algumas coisas e ela está conversando. Então, eu sou o aluno, né? Eu estou aprendendo bastante. E eu gosto, né? E uma das coisas que eu acho que é muito, que para nós é muito importante, é hoje nós termos a percepção que uma criança no ventre, ela já consegue absorver todas as emoções que perfazem o seu redor. Você está me ouvindo? Isso já é comprovado, isso é científico. Uma criança, ela consegue saber se ela é amada ou não é amada, se ela é desejada ou não é desejada. Ela absorve o ambiente de medo, de ansiedade.
Hoje, muitas crianças estão nascendo com crises depressivas, crises de ansiedade. Por quê? Porque a mãe viveu isso na gestação. A Leia me disse algo que é muito doido. Quando a mulher fuma, é tabagista, e quando a mulher ela está fumando e a nicotina vai para a corrente sanguínea, a criança no ventre, ela sufoca e ela perde respiração. Quando uma mãe fuma, ela pode afetar todo o cérebro de uma criança. Quando uma mãe ela consome álcool, a criança no ventre, ela consome o álcool junto com a mãe. Tem criança que nasce com crise de abstinência, com tremores, porque a mãe consumia álcool. Não é loucura isso? Agora, imagina comigo uma criança que quando ela está no ventre e ela não é desejada, e a moça chega para o namorado e diz assim: nós temos um problema para resolver aqui, ô bonitão. É um problema que está aqui. Não é um sonho. Não é um projeto. Ó, nós temos uma bucha aqui, ó. E aí a moça chega para a mãe e diz assim: mãe do céu, o pai vai me matar. Eu tenho uma desgraça para te contar. Porque o que tem aqui é uma desgraça, é um problema. A gente não para pensar essas coisas, irmãos. Que nós temos uma sociedade de jovens que estão se retalhando, que estão se recortando. Nós tivemos um retiro de carnaval agora, no carnaval agora passado. E o nosso pastor de jovem, na escola, no alojamento, pegou dezenas de adolescentes com lâmina de apontador, escondidos, alguns escondidos, e as meninos retalhando os seus próprios braços. Por quê? Porque a dor da alma é tão grande que eles precisam amenizar sentindo a dor física. A gente escuta isso o tempo todo, irmãos. O tempo todo nas escolas, pais e mães desesperados. Agora, vamos olhar para Moisés. Qual é o ambiente que Moisés é gerado? Moisés é gerado no momento em que tem um decreto de morte, em que o faraó liberou um decreto: todo menino que nascer vai ser morto. Todo menino hebreu, quando nasce, a mãe tinha que entregar para os feitores, para os líderes egípcios. E esses homens pegavam, alguns estrangulavam os meninos, outros eram jogados no rio, outros, irmãos, era algo terrível. Agora você imagina, a mãe de Moisés se chamava Joquebede. Você tem noção do que é Joquebede? Quando chega para o esposo e diz: estou grávida de novo. E ela passa 9 meses. Eu penso que o sentimento daquela mãe é: fica mais um pouquinho aqui. Porque não tinha ultrassom naquele tempo. Ela não sabia se era menino ou menina. Eu tenho para mim que Joquebede, pastor Gerson, dizia assim: tomara que seja uma menina. Porque se for uma menina, vai ser escrava, mas pelo menos vai viver. Porque se for menino, hora que nascer, nós vamos ter que entregar aí, o meu filho vai morrer. Já no ventre, Moisés já tinha uma sentença de morte. E ele vive com isso. E nós sabemos, ele nasce. Você conhece a história. E quando Moisés nasce, o pai e a mãe, eu tenho para mim que é mais a mãe. Eu tenho para mim que essa mãe, olha, ela não tem coragem de entregar, ela não tem coragem de ver seu filho morto. Então, eles escondem Moisés por 3 meses. 3 meses. Pode ter certeza do que eu vou te dizer. Muitas vezes, a família se reúne e diz assim: Joquebede, entrega esse menino, senão vai morrer todo mundo. Vai morrer Miriam, vai morrer Arão, vai morrer todo mundo. Faraó, os líderes egípcios vêm aqui, vai queimar nossa casa, vai destruir tudo. Joquebede, é melhor entregar esse menino do que todo mundo morrer. Entrega. Agora, como que uma mãe entrega um filho para morrer?
Uma outra coisa que eu quero que você entenda. Até 3 meses de idade, Moisés não tinha nome. Quem deu nome para Moisés não foi a mãe. Foi a mãe adotiva, foi a filha do faraó. Moisés não é o nome hebreu. Por que Joquebede não coloca nome no menino? Porque Joquebede sabe que não vai ficar com esse menino. Agora, como é que você tem um filho e fica 3 meses com ele e não tem nome? Como é que ele vai se chamar? Não vamos colocar nome, porque a gente não vai ficar com ele. E quando dá 90 dias, não dá para esconder mais. E Joquebede prepara um cesto. Eu imagino essa cena, Joquebede chegando às margens do Nilo. Ela não sabe o que Deus vai fazer. Quando Joquebede coloca Moisés nas águas, ela coloca para nunca mais ver. Ela entrega aquele filho para morrer de fome, ou atacado por um animal, um crocodilo do Nilo, ou alguma outra coisa. Ela não sabe. Então ela coloca aquele menino, abençoando com certeza, e as águas levam. Você acha que esse menino não ouve o choro da mãe? Você acha que esse menino não escuta a despedida dessa mãe? E as águas levam. Eu e você sabemos, Deus entra na história e as águas levam. A princesa está aqui e a princesa pega e vê o menino, ouve o choro do menino, pega e diz, não, esse menino é meu, os deuses mandaram para mim, e Moisés é lindo. E aí ela dá o nome. Como que é o nome? A gente acha lindo. Moisés, Moshe. O que significa Moisés? Tirado das águas, nascido das águas. A gente acha lindo. Agora você sabe o que é Moisés carregar o nome desse o resto da vida? Ele vai para a escola. Como é que é seu nome? Moisés. Por quê? Porque eu fui jogado no rio para morrer. E me tiraram das águas. Eu fui salvo das águas. Ele carregou isso a vida inteira. Eu fui lançado, eu fui abandonado, eu fui salvo. Eu experimentei a morte. É o nome dele. Eu fui tirado, eu fui salvo das águas. E aí, a princesa pega, dá o nome, mas ela precisa de alguém para cuidar, para amamentar. Miriam chega, esperta, e diz, tem um hebreia aí que pode ser ama de leite, que pode amamentar. E aí pega o menino, a princesa vai lá e diz, a senhora pode cuidar para mim esse menino? Olha como é que Deus faz a coisa. Você imagina Joquebede, a hora que vê a princesa com o menino, como que é o nome dele? Moisés. Oh, que lindo. Maravilha. Pode cuidar dele para mim? Agora. Até de graça. Eu vou cuidar, vou amamentar. E a princesa diz, cuida, amamenta, e quando o menino desmamar, leva para mim. Porque ele é meu filho, eu vou ser mãe dele. Agora, mais uma vez, Joquebede vai ter que contar os dias. Porque aquele menino não é dela. Mas pelo menos ela tem uma esperança. O menino vai viver. Agora Joquebede amamenta, cuida. Desmamavam os meninos em torno de 5, 6 anos. Mamava com força, irmãos. Loucura. Porque não era só desmamar no sentido de mamar no seio, mas era desmamar no sentido de poder já fazer as coisas, de já ter certas habilidades. Era a cultura. Agora, Joquebede ensina para Moisés quem ele é, quem é o Deus dele. Moisés sabe da história. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque quando Deus aparece para ele na sarça, que nós acabamos de ler, Deus diz para Moisés, Moisés, eu sou Deus do teu pai. Moisés sabia quem era o pai. Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Por que Deus fala isso? Porque Moisés sabia
e se lembrava, porque Joquebede está amamentando e dizendo: eu quero dizer quem você é. Você tem um pai, você tem um Deus, você tem uma promessa. Moisés cresce, desmama, e Joquebede olha para ele e diz: agora você tem que ir, filho. Eu fico imaginando o que Joquebede desenha para Moisés. Com o coração dilacerado, mas ela diz assim: você vai para o palácio. Você vai viver uma vida de príncipe. Lá você vai usar roupa de rico. Lá você vai ser chamado príncipe. É ouro. Lá vai ter videogame, carrinho de controle remoto. Você vai para o shopping. Vai comprar Nike. Propaganda gratuita, né? Usar um ASICS. Moisés, você vai poder viajar para onde você quiser, você vai viver uma vida de rico. E ela pinta essa tela, mas dentro do coração você sabe o que uma mãe pensa. E ela leva Moisés. Agora, a pergunta é: vocês acham que Moisés queria deixar essa mãe que amamentou ele? Irmãos, nós temos 2 lares de crianças. Nós cuidamos de 2, chamado SPI. Nós cuidamos de crianças que são tiradas pelo conselho tutelar, que estão em estado de perigo, a mãe às vezes é presa ou a criança é agredida. Quando o promotor entra e o conselho tutelar, nós abrigamos nesse lar. É o lar do menor, SPI, Sociedade de Proteção à Infância. E há muitos anos nós cuidamos de crianças. A coisa que eu e a Léa mais observamos é que às vezes chegam um irmão, 2, 3, já chegou de 5 irmãos, em que padrasto estuprava, mãe viciada em crack, loucura, meninas de 6 meses com doença venérea, porque a mãe entregava a menina para prostituição. Coisa louca. Crianças queimadas com ponta de cigarro, que a mãe apagava o cigarro na menina. Então, assim, tem coisa que é melhor a gente não falar. Agora, o mais doído, irmão, é que o nosso lar, ele é muito legal. O nosso lar tem parquinho. O nosso lar tem sala de jogos, de computador, os quartos. É lindo o nosso lar, lindo. Nós temos nutricionista. É muito joia. Muito joia. A área de lazer é joia. Então, é assim, qualquer criança que vai no lugar daquele, é como você morar numa casa que tem tudo. Que tem parque, que tem... Entendeu? E aí você pega uma criança, muitas chegam cor e osso, porque a mãe ou a família não dá o que comer. Às vezes o conselho tutelar tira, porque estão morrendo de fome. E aí quando a gente leva, e muitas vezes eu vou lá, ou a Léa vai lá, e quando a gente chega, sabe qual é a primeira coisa que essas crianças pedem? Pastor, me leva para minha mãe. Pastor, me leva para minha casa. É um barraco, dorme no chão fedido, mas a pessoa quer a casa. A criança quer a casa, ela quer a mãe. Agora você acha que Moisés com 5, 6 anos, quando ele olha para Joquebede, Joquebede diz: você tem que ir, filho. Você acha que Moisés não olha para Joquebede e diz: deixa eu ficar, mãe? Não, filho, você tem que ir. Você vai viver no Egito. Você vai viver no palácio. E mais uma vez, aquele menino que foi lançado nas águas, mais uma vez aquele menino tem que se separar da mãe dele. Isso tudo está dentro dele, irmãos. E ele vai para o palácio até os 40 anos. Ele estuda nas melhores escolas. Os historiadores dizem que ele estava sendo preparado para ser um faraó. Ele foi o príncipe do Egito. Ele se torna um homem poderoso, inteligente. E Moisés, agora com 40 anos, ele está no ápice da sua juventude.
e com 40 anos, essa questão, quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou continuar aqui? O que importa para mim? Quem sou eu? Isso vira um turbilhão. E o escritor aos Hebreus diz assim, que Moisés prefere sofrer com o povo dele do que viver as benesses do Egito. Que ele prefere ser perseguido com o povo dele do que viver a riqueza do Egito. E isso explode dentro dele. E ele se levanta e ele deixa aquilo. Eu não sei como é que ele conversa com a sua mãe biológica. Eu não sei como é que é essa situação. Mas é algo desesperador. Porque ele quer se encontrar. Ele quer viver. Ele quer se autoafirmar. Ele quer construir o destino dele. Tudo que Moisés quer é dar certo na vida. Como você e eu. Minha filha, olha aqui para mim. Ninguém nasce e diz assim, eu quero dar errado. Não, eu vou casar, mas eu vou separar. Não. Ninguém nasce e diz assim, eu quero ser um viciado, uma prostituta. Ninguém. Todo mundo quer dar certo. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. E esse Moisés, nesse afã, nesse ímpeto, ele volta para casa. E ele diz, eu vou libertar meus irmãos. Eu vou voltar para minha família. E ele volta para os hebreus. Tem um turbilhão de emoções. Você imagina o que é um cara sair com 5 anos e voltar com 40? Ele quer fazer algo. Ele quer ser importante. Ele quer ser amado. Ele quer ser aceito. E quando ele chega lá, já tem um egípcio maltratando um hebreu. O que Moisés faz? Ele mata o egípcio com as suas próprias mãos. Agora, meus filhos, como que alguém consegue matar outra pessoa com a própria mão? Ô, irmão, matar uma pessoa é muito difícil, irmãos. A gente não tem coragem de matar um frango. Alguns, né? Eu estou falando isso porque a gente lê a história e a gente não para pensar o que é matar uma pessoa com as próprias mãos. Por que Moisés faz isso? Por que um príncipe chega de volta para casa e ele vê uma cena, dispara um gatilho e é como um vulcão, tem uma ira aqui dentro dele, tem uma revolta aqui dentro dele, tem coisas que ele não entende aqui dentro dele. Sabe quando você faz algo na tua vida e você diz assim, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu não sei por que eu me envolvi com esse homem. Eu não sei por que eu entrei nessa turma. Porque existem momentos na vida que a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E quando Moisés faz isso, por que ele faz? Porque ele quer ser aceito. Ele queria que a sua família, seus irmãos olhassem para ele. Ele estava dizendo, eu estou rompendo com o Egito. Eu sou capaz de matar por vocês. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me aceitem. O que os irmãos, o que os hebreus falam para Moisés? Quem que você pensa que você é? Ô, Moisés, quem que você está pensando que você é? Que você vai chegar aqui e vai bater pênalti? Você está pensando que vai chegar aqui e vai liderar a gente? Você não é nada, rapaz. Você está pensando que você chega aqui e você quer ser hebreu? Você quer ser nosso irmão? Você quer liderar a gente? Você vai libertar? Você é um assassino, rapaz. Agora Moisés não pode voltar para trás. E Moisés não pode viver o sonho que ele quer viver. Para onde que ele vai? Ele vai para o deserto. E no deserto, ele encontra a casa de Jetro. Daqui a pouco eu chego aqui. Deixa eu abrir um parênteses para você. Com muito respeito. Irmãos,
nós estamos vivendo um fenômeno que hoje é muito mais forte na sociologia. Nós chamamos de tribalismo. O tribalismo, esse fenômeno social, ele está cada vez mais forte nos nossos dias. Porque, principalmente, os adolescentes e jovens, olha aqui para mim, rapaz e moça, você que está aqui, você que tem filhos adolescentes. O jovem, o adolescente, ele tem uma necessidade de pertencer. E como o jovem ou adolescente está definindo a identidade, ele, às vezes, faz de tudo para fazer parte de uma turma. A minha filha tem 14 anos. Ela não gosta que eu fale, ela tem 14 anos. Logo, fevereiro agora, ela já faz 15. Já está uma mocinha. Graças a Deus. Já tenho 2 espingardas lá em casa. Eu tirei registro e porte que eu queria me preparar. A minha esposa, esse dia, chegou para mim assim com muito amor e disse: meu bem, eu já estou orando pelo prometido da Esther. Eu disse: eu estou orando para não encontrar esse infeliz. Não encontrar. Brincadeiras à parte. Eu tenho uma menina de 14 anos que estuda num colégio particular. E na escola dela já tem as turmas. Você vai para o shopping em Osasco, em qualquer lugar em São Paulo, na sexta-feira, no sábado, tem um rolezinho da turma. Aí você vai ver, tem uma turma, tudo junto, tudo com a camiseta preta, tudo do mesmo jeito. Alguns, tudo com o cabelo azul. Se você quer fazer parte daquela turma, tem que ter o cabelo azul. E aí você vai ver outra, todo mundo com o boné para trás, uma argola e o trem pendurado aqui. Se você quer fazer parte daquilo... Irmãos, às vezes o adolescente, o jovem, às vezes ele nem gosta daquilo. Às vezes ele nem gosta daquilo. Mas porque ele quer ser aceito. Mas porque ele quer ser amado. Porque ele quer pertencer. Ele é capaz de fazer coisas que ele não quer fazer. Quantos jovens e adolescentes começaram a fumar maconha? Nunca fumaram na vida, mas começaram a fumar um baseado. Porque na faculdade, a turma, todo mundo fumava. E se você não fuma, você é o careta, você é o trouxa. Eu sei o que eu estou falando, porque eu estudei bastante. Quantas moças, eu falo com muito respeito para vocês, meninas. Quantas meninas se entregaram para o namorado antes da hora, fizeram sexo antes da hora, porque o cara disse: se você me ama, então se entrega para mim. E a menina, porque queria um pouco de carinho, não estava pronta, não era a hora. Quantas engravidam antes da hora e se entregam, porque elas querem só um pouquinho de amor. Elas querem só um pouquinho de atenção. Então, para ter carinho, a moça dá sexo. E eu sempre digo onde eu prego: o homem que ama, ele espera e respeita. E eu não estou fazendo apologia a nada aqui. A gente não precisa disso. O que eu estou dizendo é que Moisés, porque quando você não sabe quem você é, quando a tua identidade não é definida, quando você tem uma crise aqui dentro, muitos de nós aqui, nós cometemos erros na nossa vida, porque nós queríamos que alguém amasse a gente, que alguém percebesse a gente, nós queríamos ser aceitos. E aqui, Moisés, ele vai para o deserto. E no deserto ele encontra a casa de Jetro. Irmão, Jetro, muitas pessoas não têm... Quando fala que Jetro era sacerdote de Midian, muitos pensam que Jetro era um sacerdote pagão. Não era, irmãos. Jetro era um sacerdote de Deus. Por favor, não pense que Deus estava trabalhando só na linha de Israel. Deus sempre teve os profetas dele. Você vai ver Melquisedeque vindo. Ele não tem origem, ele não tem genealogia. Você vai ver Elias vindo, ele é o tisbita. Ele não tem, a gente não tem parâmetro. Deus sempre teve os seus profetas. Deus sempre teve homens e mulheres de lugares que a gente menos espera. E o Jetro, lá na região dos Medianitas, bem na península do Monte Sinai, ele não era só sacerdote, ele era profeta também. Hoje, quando você vai a Israel e você sobe o Monte Carmelo,
do lado esquerdo tem a região dos drusos. Os povos drusos, eles não são israelitas, mas eles têm identidade e passaporte israelita, porque é um povo que se juntou à nação de Israel. É da linhagem dos queneus. Os queneus, os drusos, são da linhagem de Jetro. E Jetro é um sacerdote, é um profeta. E no meio do deserto, nesse tempo em que Moisés está completamente perdido, nesse santo desespero, para onde que ele vai? Quem que acolhe ele? O Jetro, um sacerdote, um profeta, na casa dele, e faz de Moisés um pastor de ovelhas. Na casa de Jetro, Gerson, Moisés casa. Na casa de Jetro, Moisés consegue paz. Ele consegue descanso. Na casa de Jetro, Moisés se encontra profissionalmente. Ele começa a exercer um trabalho. Ele constitui família. Ele tem a casa dele. Ele passa 40 anos na casa de Jetro. Pastor, o que é a casa de Jetro? É a igreja. Diga comigo, a casa de Jetro é a igreja. Por quê? 99,9% de vocês que estão aqui, inclusive eu, quando é que nós chegamos na igreja? Quando a gente foi para o deserto. A grande maioria de nós. Alguns nasceram, né? Alguns se criaram. Mas a grande maioria de nós, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, quando você diz assim, Deus me ajuda, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, a minha família precisa, Deus, eu preciso, Deus, eu estou dizendo, quando você estava no meio do deserto, alguém te disse, vamos lá, tem um sacerdote que vai orar por você, tem alguém que vai te ajudar, alguém telefonou, alguém orou, alguém liberou uma palavra, e você veio aqui, e aqui na igreja, Deus te restaurou, você tem a tua família, você trabalhou, muitos se casaram, muitos se acolheram, e a grande maioria está aqui há muito tempo, outros estão chegando, mas aqui é um lugar de abrigo. A igreja é um lugar que no deserto dessa vida, a gente encontra um refúgio. Diga aleluia. Vamos dar um aplauso pela vida da igreja? Agora, olha que interessante. Em Êxodo 2, 21 e 22, vai dizer que lá na casa de Jetro, Moisés tem um filho. Esse nome é um nome legal, um filho chamado Gerson. Né? E aí, você que não sabe o que significa o nome do teu pastor, você vai ver agora aí. Olha só. Êxodo 2, 21, se puder projetar aí. Moisés aceitou e concordou em morar na casa daquele homem. E esse lhe deu por mulher a sua filha Zípora, que também é chamada de Séfora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. O que significa, pastor? Por que Moisés dá o nome do filho dele de Gerson? Porque Moisés está na casa de Jetro. Moisés está dentro da igreja. Mas Moisés tem algo dentro dele dizendo assim, eu não cheguei ainda num lugar onde eu deveria chegar. Porque a igreja, irmãos, não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida. Diga comigo, a igreja não é um ponto de chegada. É um ponto de partida. Agora Moisés tem 80 anos, faz 40 que ele está dentro da igreja, mas ele não sabe quem ele é. Quantos de nós, a gente lida com pastores, eu pastoreio pastores, quantos pastores chegam lá no Bambu, amigos que chegam, e são líderes, são crentes, e dizem assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Parece que é tudo muito nebuloso. Tem alguma coisa aqui dentro. Irmãos, a igreja é uma bênção. Você está aqui é uma bênção. Foi Deus que te trouxe aqui.
mas pelo amor de Deus eu quero que você entenda. A igreja não é simplesmente um lugar, não é um ponto final. Deus te traz na igreja para te curar, para te preparar. A igreja é um arco e você é uma flecha. A igreja é um lugar que envia você para cumprir o teu propósito, para ter uma plenitude. Não é simplesmente para casar só você, não é só para você ter teus filhos, não é só para abençoar teu trabalho, mas a igreja é um lugar que envia você para o teu destino. Olha bem para mim. Você já chegou no lugar onde Deus quer que você chegue? Quem é você, minha filha? Quem é você, meu filho? Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Não é só você vir num domingo aqui e ouvir um pastor pregar. Não é só dizer eu sou lá da comunidade de Manaim. Não é. É por isso, irmãos, que Deus cruza o caminho de Moisés. E Moisés está no deserto e a sarça começa a pegar fogo. Eu vou rapidão para a gente terminar. 40 anos Moisés está pastoreando. Ele está acostumado a ver sarça. A sarça é uma árvore muito conhecida e muito comum quando você anda no deserto de Israel. Tanto no deserto do Sinai, como no Saara, como no deserto de En-Gedi, todos aqueles desertos. É diferente do deserto do Atacama. O deserto do Atacama não tem nada, é o deserto mais seco do mundo. O deserto de Israel, ainda nas montanhas, em alguns lugares você vai ver algumas gramíneas, você vai ver sarças, algumas vegetações. E a sarça é o que mais se destaca. É uma árvore cheia de espinhos, espinhosa. E ela dá uma vagem. É interessante, Gerson, que a vagem da sarça, ela tem uma semente só. E é toda vermelha que nem sangue. E é extremamente venenosa. A essência da sarça é veneno. Se alguém comer a semente daquela sarça, a pessoa morre. Aquela semente vermelha que nem sangue. Moisés está acostumado a ver sarça pegar fogo, porque às vezes o deserto é tão quente que aquilo encandece. Mas o que chama a atenção de Moisés é que a sarça queima e não se consome. Ué, como que um trem pega fogo e não acaba? E ele está olhando e a sarça está queimando e não se consome. Ele diz, eu vou me aproximar e eu vou ver o que está acontecendo. Então, quando ele vai se aproximando do meio da sarça, do meio do fogo, ouve uma voz, Moisés, Moisés. É igual quando tua mãe te chama 2 vezes pelo mesmo nome. Esther, Esther. Quando fala 2 vezes assim, a gente fala, ué, Moisés, Moisés. Ele diz, quem é, Senhor? Ô Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Eu sei quem é seu pai, Moisés. Moisés, eu sei a sua história. Moisés, eu sei onde você nasceu. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus da sua história. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Moisés, ele vai se chegar para Deus e diz, tira as sandálias, Moisés. E aí você já ouviu 200 mensagens, o Gerson pregando de sandália, pastor pregando, tudo que você pensar, e tudo dá certo. Encaixou na sandália, vai dar certo. É porque a gente vai encaixando as coisas, né? Mas a explicação mais simples e óbvia é que quando você... Isso é uma cultura oriental. No Japão é assim. Quando a gente chega no Japão, a primeira coisa que eles dão pra gente é uma pantufa. Porque você não entra na casa de um japonês com o seu sapato. Chega na porta, você tira o seu sapato e você entra com uma pantufa para dentro. Ninguém entra de sapato. Para quê? Para não trazer sujeira de fora, poeira, bactéria, para não trazer nada de fora. O lixo tem que ficar para fora. Em Israel também é assim. Quando você vai entrar na casa, você tira as sandálias. Deus está dizendo, Moisés, para você pisar nessa terra, para você se aproximar de mim,
Moisés, para eu dizer para você o que eu tenho para a tua vida, Moisés, você tem que tirar as sandálias, porque a poeira do passado tem que ficar para trás. Essa é a grande luta que você e eu tem. Eu preguei aqui de manhã, irmãos, a depressão nos segura no passado e a ansiedade nos aprisiona no futuro. O passado você não tem mais e o futuro ainda não chegou e você não consegue viver o teu presente. A gente vive numa sociedade ou que está na ansiedade ou que vive numa depressão e não consegue desfrutar, porque tudo que a gente tem é o presente. A tua luta e a minha luta é viver o presente no presente. Diga comigo, viver o presente no presente. Ou a gente está lá atrás, ou a gente está lá na frente. Tem gente que não dorme. Tem gente, irmão, existem pessoas que não conseguem comer porque estão preocupados com amanhã. O cara está aqui, é daqui a pouco, não sei o quê. O cara está comendo, chega a dar uma azia, uma queimação. Já toma um sorrisal depois que come, porque não, eu tenho que ir não sei aonde. É porque amanhã é segunda-feira. Não sei se você já ouviu falar de um demônio chamado boleto. Já ouviu falar? Tem um espírito das trevas chamado boleto. E esse maldito, às vezes, rouba o sono da gente. Porque a mulher lembra a gente, ou bem, amanhã tem uns 3 bem. Então, às vezes, a gente fica tão ansioso que a gente não consegue sentar com a família e comer. Não consegue tomar um café com um amigo. Porque nós estamos lá no que vai acontecer. E muitos, irmãos, não conseguem mais. Por favor, eu estou falando com muito carinho para você. Porque depressão é que nem dor de dente. Só sabe quem já teve. Irmãos, eu sei o que é abrir o olho de manhã e pensar assim, que vontade de não acordar. Que vontade de não trabalhar. Que vontade de ficar aqui nesse quarto e não sair nunca mais. Quantas e quantas vezes eu pensei assim, eu queria era morrer. Acho que morrer para mim era melhor. Porque viver para mim tinha se tornado insuportável. Eu vivia depressão, irmão. E eu digo isso para você não com orgulho, porque ninguém quer viver depressão. Mas eu vivi. Eu enfrentei a depressão muitos anos. E uma depressão extremamente profunda. Em que eu desisti da vida. Eu não queria mais viver. Porque a dor, a decepção, o cansaço me segurava. E quando você está preso na depressão, você não consegue viver o presente e não consegue plantar hoje. E quem não planta hoje, não tem expectativa do amanhã. Porque você só tem expectativa do amanhã quando você tem força para semear hoje. Porque eu só consigo enxergar o meu futuro na semente que eu planto no meu presente. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei. E quando Deus diz para Moisés, tira as sandálias, Moisés. Moisés, você tem que deixar essa poeira do teu passado para trás. Moisés, você tem que deixar essa revolta. Tira essas sandálias, Moisés. Vem pisar na terra. Moisés, eu tenho um propósito. Eu vou dizer para você quem você é. E aí, quando Deus queima aquela sarça, e eu termino agora, quando Deus queima aquela sarça, Ele não está fazendo um show de pirotecnia, Ele não quer impressionar Moisés. Ele está ensinando Moisés algumas coisas. O que, pastor? Aquela sarça cheia de espinhos, aquela sarça que tinha uma essência de veneno. Deus estava dizendo, Moisés, essa sarça é você, Moisés. Moisés, a vida fez você se tornar um cara espinhudo. Você é armado. Você tem sangue na tua mão, Moisés. Você matou um homem com as suas próprias mãos. Moisés, tem uma revolta dentro de você. Tem uma crise dentro de você. Você é um porco-espinho. Você fere as pessoas. Você foge. Moisés, você tentou fazer as coisas do teu jeito. Você se tornou um homem no deserto. Moisés,
A semente dessa sarça é morte. E o que tem dentro de você é isso. Agora, irmãos, por quê? Olha aqui para mim. Por quê que Deus incendeia aquela sarça? Porque Deus está dizendo para Moisés, Moisés, se eu estou incendiando essa sarça, e se eu estou falando do meio dessa sarça, eu estou falando para você, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu tenho um propósito na tua vida. Moisés, vai. Você vai até o faraó. Você vai libertar o meu povo. Eu tenho um propósito. Eu sou Deus. Eu sou o Deus da história. Eu estou cruzando o teu caminho mais uma vez. Moisés, eu vou curar suas mãos. Eu vou curar a tua liderança. Eu vou ser com você. Moisés, eu sou o Deus da tua história. Pelo amor de Deus, entendo o que eu estou pregando. Muitos aqui, assim como eu, por causa da vida, por causa da história, nós nos tornamos pessoas que a gente não queria se tornar. Muitos aqui deram muito certo na vida, mas outros não. Irmãos, existem coisas dentro de mim que só Deus pode fazer e dentro de você também. E por causa dos nossos erros do passado, muitos aqui por causa de uma história, muitos aqui por causa de erros que você cometeu na vida, ou que pessoas que você amava cometeu, a gente olha para Deus e diz, quem sou eu? Talvez você veio aqui e você se tornou uma sarça. Você diz, pastor, eu estou vivendo por viver, eu estou transitando no deserto. O Deus que queimou aquela sarça, Ele continua queimando hoje. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, continua sendo o teu Deus e o meu Deus. Fique de pé, por favor. Eu queria orar com você hoje. Eu queria orar com você hoje porque para alguns aqui a vida foi fácil, mas para outros não. Alguns aqui tiveram a sorte de ter um pai, uma mãe que deu um nome lindo para você, que protegeu você, uma família que tem dado para você anos de muita alegria. Mas eu sei que muitos aqui viveram ou estão vivendo a história de Moisés. Meus filhos, eu fugi na minha vida durante muitos anos. Eu vivi uma família destruída. Meu pai foi embora, eu tinha 8 para 9 anos de idade. E eu lidei com a rejeição, com a mágoa, com o ódio durante muitos anos da minha vida. Eu não queria ser assim. Mas tinha um negócio aqui dentro. Eu corri para o vício muito cedo. Me tornei violento muito cedo. Mas esse Deus que cruzou o caminho de Moisés foi o Deus que queimou a sarça na minha vida. Eu não estou falando isso para te emocionar. Eu sei que você sente. Ele está aqui essa noite. Porque às vezes nós estamos tão perdidos no deserto da vida que a gente acha que Deus não está olhando mais para nós. Deus disse, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Deixa eu te dizer, Deus vê você dentro daquela casa. Deus vê você dentro do seu apartamento. O Deus que viu o povo de Israel lá sofrendo no Egito é o Deus que vê. Deus viu você desde o ventre da tua mãe. Ele tem um propósito para você. Olha aqui para mim, esse Moisés que fugiu, esse Moisés que matou, esse Moisés que era uma sarça espinhosa, que tinha veneno dentro dele, esse Moisés se tornou amigo de Deus. O homem mais manso que já pisou a terra. Se Moisés se tornou amigo de Deus, você também pode se tornar. Por favor, não pense que
você vai terminar a tua vida aqui em Osasco ou em São Paulo dizendo, eu estou vivendo por viver. É mentira. Você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.